Ok. Vamos dar uma recapitulada, então, na teoria, então, do processo. O processo de criação de personagem, de desenvolvimento de ilustração e etc. Então é o seguinte. Como é que a gente começava o trabalho de ilustração? Como é que a gente chega numa ilustração? Não consegui escutar você, Blê. Estudos. Primeiro a gente tem que definir, né? O que a gente vai estudar. Qual que é o conto? Vamos pegar aqui... Vocês têm alguma sugestão? Que vocês escolheram? Vocês não escolheram nada? Estou dando aula para as paredes. Ok. Vou dar aula para os internautas, então, porque eu estou gravando a aula. Ursinho Puff, foi o que você escolheu? Pode ser. Tá, vamos colocar, escrever alguns aqui para a gente ver qual que vai ser feito. Ursinho Puff, o que mais? Frankenstein, boa. Eu acho que escreve assim, né? Eu acho que sim. Frankenstein, ok. Frankenstein é uma ideia legal. Dá pra fazer algumas coisas bacanas. Pô, vamos pegar essa do Frankenstein aí que já dá pra diversificar bem na criação. Então daí a gente passa para aquela etapa que a Blay falou, que são os estudos. E para fazer esses estudos a gente precisa de uma pesquisa antes, né? Só que daí no caso do Frankenstein a gente vai acabar caindo no quê? Em filmes. De repente você pega a foto de alguém bem feio, sei lá, e consegue trabalhar nisso, né? Baseado em alguém, ok? Então quais são os personagens dentro disso? É o monstro e o cientista, pode ser? O ajudante, boa, tinha esquecido dele. O ajudante, legal. E aí começa os estudos de observação. Então você vai buscar fotos que te inspirem. Eu não vou fazer isso agora porque a gente já fez isso praticamente o bimestre inteiro, certo? Então eu vou passar mais direto para a segunda etapa, que é, com base nesses estudos, a geração de alternativas. No caso do desenho de personagens, vocês podem comparar a geração de alternativas com o brainstorming. Vocês tiveram aula disso, não tiveram? Qual que era uma das características do brainstorming? Uma das regras do brainstorming? Jogar tudo que vier na cabeça, sem censura. Né? Você fala, independente se tem a ver ou não tem a ver. Né? Você fala assim, vamos criar um personagem para uma marca, sei lá, de iogurte. E aí você fala assim, barata. Não pode ter censura. Barata tem a ver com iogurte? A princípio não, né? Depende para quem que é esse iogurte, né? Ok. Então vamos lá, vamos gerar alternativas. Então você vai, mas você está fazendo um computador. Se você estiver fazendo isso da maneira tradicional, você pode usar o nanquim, ok? Para fazer essa geração de alternativas. Depois o guache branco. Deixa eu achar um brushzinho aqui. Esse aqui tá legal. Joia. Então como é que é esse Frankenstein ou o cientista? Vamos começar pelo cientista, porque o Frankenstein ele tem aquelas características de repente que já são bem marcantes, né? Queixo quadrado, aquela coisa toda. Então o cientista pode ter uma cabeça assim? Poderia ser assim? Poderia. Nesse momento é a mesma coisa que o brainstorming. Tentem não ter muito preconceito com relação ao teu personagem. Então ele pode ter
um formato mais ou menos assim, pode. Ele pode ser aquela coisa, né, que tem um formato de lâmpada, cabeça com um testão, pode. Meio gordinho, com a perna curta, pode. Aí você começa vou fazer uma versão dessa da cabeça de lâmpada mais alongada, né? E aí com o corpo não tão gordinho, com o corpo de repente quadrado também, assim. O que mais? Pode ter ele pode ser tipo quadrado, assim. Pode ser um bloquinho com as pernas afastadas. Pode também. Vou colocar eles todos no mesmo nível aqui, para a gente ter uma... Tá? Então aqui isso é que diz respeito à geração de alternativas. Certo? Alguém quer dar mais alguma sugestão? Não? Vamos prestar atenção agora na aula, Jéssica. Agora que eu decorei seu nome, então fecha o computador para mim, por favor. Pode fechar e sentar para frente. Obrigado. O que mais? Querem sugerir? Não? Corcundinha. Legal, vamos fazer uma visão lateral então dele. E a cabeça dele? Redonda, quadrada, triangular, oval. Poderia ser uma cabeça assim, ó. Parecendo, sei lá, um feijão. Sei lá o que é isso. E daí o corcundinha dele tá aqui, assim. Meio tiranossauro, assim. É que o ajudante, acho que era corcundinha, né? Era. Acho que o doutor, o Frankenstein mesmo, ele não era... Ele era, podia ser uma figura mais louca, assim, do que deformada, né? Ok. Ele pode ser um doutor fortão, assim? Uma estrutura, de repente... Então, poder pode. Aí você vai ver se isso encaixa no desenho que você está procurando. Tá? Então você fez o que? A geração de alternativas para o doutor. Vou colocar F aqui. Legal. Aí você começa, você faz isso também para o ajudante. Como é que era o nome do ajudante? Igor. Ok. O Igor, como é que pode ser esse Igor? Corcunda. Com a cabeça aqui, assim. Cabeça quadrada, perninha curta, pode ter a perna comprida também, ele pode ser um cara, de repente, que é só uma cabeça aqui, um corpo aqui assim, bem achatado. Aqui o quadril dele, e daí ele tem umas pernas bem compridas assim. Pode. Você que vai decidir depois, ok? Então, outra coisa, eu acho que eu já falei isso aqui em outra aula, que você pode, se você tiver meio sem ideia de formas, enfim, de criação, você fazer um monte de rabisco aqui,
Tá tranquilo de ver aí, gente? Tá meio uma cor esquisita esse monitor, né? Parece que tá manchado. E aí você pode encontrar formas dentro desse rabisco. Por exemplo, aqui, ó. Deixa eu baixar um pouco a opacidade. Ah, eu encontrei uma forma aqui, ó. Falei já sobre isso com vocês, né? Não? Para alguns sim, para outros não. Olha lá, outra forma. Né? Aqui. Tá? Então vocês podem, ó, aqui também, ó. Será que dá para fazer um personagem que encaixe dentro dessa forma? Dá. Ok? Então essa é outra maneira de você quebrar um pouco o vício. Que às vezes a gente cria vícios assim de estrutura e não potencializa o personagem, enfim, fica preso a um esquema já que está dentro da cabeça, na verdade. Então vamos tentar criar aí esse cientista. Vamos supor, né, que a gente já fez uma boa pesquisa também. E a gente sabe o que a gente quer desenhar. Então, vamos pegar essa forma aqui, que é mais ou menos assim. Tá dando para enxergar aí? Fazendo esboço, né? Então tá aí. Uma cabeça de Frankenstein. Pode ser assim? Pode. Ele precisa ser uma estrutura tipo assim, fortão e tal, quadrado? Não. Ele pode ser algo mais também, só comprido. De repente ele pode ser um pouco corcunda também, né? Que a estrutura do corpo dele saia daqui para cá, meio quadradão assim. Era uma característica dele ter uma mão grande. Vamos pôr um palitozinho nele. Ah, não coube. Vamos trabalhar isso aqui de uma maneira que caiba, né? Ou também puxar essa tela mais para cima aqui. Daí a gente consegue encaixar ele. Legal. E aí umas pernas.
Então nessa etapa você está tentando fazer o quê? Você só está tentando definir o seu personagem. Ficou muito curto esse braço, né? Em relação à perna. Então, aqui no caso do computador, né, vou aproveitar as vantagens dele. Trazer para cá, assim, a perna, o braço. Acho que está melhor, esse joelho está muito baixo também. Trazer mais para cá o joelho. Pronto, tá aí um Frankenstein, mais ou menos assim, mais ou menos, né? Dá para ter um cabelinho lá em cima, tá parecendo Cebolinha, Frankenstein, né? Ok, e o cientista perto desse Frankenstein, como é que seria? Metade aqui assim, né? Não daria para criar uma linha mais ou menos aqui assim para o cientista? E outra linha metade ainda, que seria o ajudante? Daria. Então, vamos lá. Tem muito espaço para desenhar. Deixa eu jogar essas coisas lá para cima. Cientista, então. Vou fazer ele com o cabelo, com um cabeção. Um óculos daqueles como se fosse uma e aqui a golinha do um jaleco fechado aqui assim, com uma gola alta, ele está parecendo quase um vampiro já, né? Aqui. Roupa dele aqui assim. Deixa eu ver como é que tá ficando isso. Vou ter que reduzir ele um pouco. Melhor. Né? E umas perninhas não curtas, compridas.
Deixa eu apagar esse traço aqui, senão ele vai ficar parecendo meio corcunda. É. Isso? Difícil? Não, né? Se você usar o processo serve para isso, para você ter um norte, né? Essa questão de você fazer esses traços, todos, né? Outra coisa, quando você está fazendo uma ilustração, uma das primeiras dificuldades que vocês vão ter, às vezes, é em definir uma linguagem. Então, você pode emprestar a linguagem de alguém, por exemplo, eu quero fazer com o traço da Disney. Então, opa, eu já sei, você tem que daí dar uma estudada no trabalho da Disney para poder desenhar como a Disney. Mas vamos supor que você queira inovar, que você queira trabalhar de uma outra maneira. Então você vai ter que primeiro investigar essa linguagem que você quer, tá? Para você se sentir confortável em criar, em sugerir essa solução. Legal. Vamos fazer só ajudante e daí a gente passa para a composição final. Tá? Mais alguma coisa acrescentar aqui no personagem? Não? De repente a cabeça dele pode ser assim. Mais cara de maluco, eu posso colocar ele com uma cara, de repente essa sobrancelha pode descer um pouco mais. E mais assim, mais vesguinho até. Né? Boca aberta, boa. Vamos apagar um pouco esse negócio aqui. Mas isso. Vou deixar aquele olho do jeito que ele estava. É verdade. O disquinho de doutor, né? Aquela coisinha mais ou menos assim. Isso. Ele já vai ficar mais maluco quando a gente colocar mais ação nele, né? A gente colocar uma atitude maluca nele também. Ok, o que mais? Agora o ajudante, né? Vou fazer rapidamente ele aqui. O ajudante pode estar com a cabeça aqui, ó, quase no chão. Fazer o corpo dele antes de definir a cabeça. Fazer a cabeça aqui. Mais para baixo ainda. E a corcunda dele aqui, assim. Pode ser isso? Né? Parecendo quase um sapo, né?
Aqui é o primo do slot, do Gunis. Oba, tudo bem? E a roupinha dele pode ser mais ou menos por aqui. Então ele pode ter mais cintura. Vou pintar aqui a calça dele escura para a gente conseguir enxergar. E aí, é isso? Depois a gente define um pouco melhor a roupa deles também. Tá. Agora vai ter que ter uma adequação, né? Porque são 3 traços praticamente um diferente do outro. Tá? Então a gente pode adequar eles e seguir uma linha só depois. Se ele vai ser mais cartunzinho assim, se ele vai ser esse cartoon que não tem muito, que não respeita muito a volumetria, né? Porque teoricamente eu não poderia ter esse queixo para o lado aqui, seria algo que viria para frente e não para cá. Então você tem que ver que tipo de cartoon que você vai adotar, né? Se você vai colocar muitos detalhes, muitas ruguinhas, etc. Ok? Até aqui tudo bem, gente? Fácil, né? Só escolher o ponto e começar a gerar alternativas e ir trabalhando. Claro que vai ter muito mais desenho que isso. Às vezes não é no primeiro desenho que a gente consegue matar. Normalmente não é. Tá? De repente eu posso deixar esse desenho bem grande. Essa largura do Frankenstein mais assim, ó. Talvez isso seja mais interessante. Tá? Com a cabeça pequena. E aí eu posso ir para a composição. Como é que você vai trabalhar na composição? Pequeno. Então se eu tivesse isso aqui, fosse a folha 4, eu colocaria umas composições mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Umas 4 dentro de uma 4. Tá? Para começar a ver como é que vai ser a estrutura dessa história. Me veio aqui na cabeça um desenho mais ou menos assim. Diminuir a tela que daí o meu desenho fica bem pequenininho. Vou fazer uma composição aqui. Colocar a cabeça do Frankenstein aqui. A cara do cientista mais ou menos aqui. E a gente compõe pequeno também para poder vazar do desenho, né? A tampa da cabeça dele aqui. E aqui o ajudante. Completou o render aí. Deixa eu colocar o ajudante de repente mais baixinho aqui. Ou até afastar ele um pouco, a gente ampliar a composição para o lado. Abrir um pouco mais esse quadro. Já vão entender.
dele segurando a tampa da cabeça do Frankenstein aqui dentro. Com a mão no ombro. Tal. O Frankenstein está aqui. Opa! Chegou. Promoção da TIM para você. Dele a mostra aqui. Ele de olho fechado. E eu posso colocar o cientista aqui, apertando um parafuso, sei lá, alguma coisa assim, com uma chave de fenda. E aqui ele com outro braço para cima. Com alguma coisa enfiada na cabeça dele aqui, consertando. Poderia ser isso? Quero que vocês façam, né, a ilustração, obra de arte, obra-prima da vida de vocês. Tá? É mais no sentido de exercitar. Então, essa é uma composição. Então, se você está feliz com ela, legal, começa a desenvolver. Mas se você acha que dá para trabalhar mais, aí você vai pegar essa composiçãozinha, vai deixá-la de lado e vai trabalhar em outro tipo de visualização para esse desenho. Querem dar alguma sugestão? O Frankenstein deitado ou o Frankenstein sendo visto de topo, né? A cabeça dele aqui assim. Deitado de topo, é isso que você quis dizer, né? Tipo, ele estaria aqui assim, um braço aqui, esse seria mais ou menos o corpo dele, encurtar um pouco esse tronco, uma mesa onde ele não cabe, é isso? Só que aqui a gente vai ver também o cientista de topo, né? Muito, muito em cima. De repente a gente pode girar um pouquinho essa câmera para não ficar tão a pino, né? Então é para isso que serve, gente, esse processinho de você desenhar com forma simples, de usar o esboço, etc. Para eu já descartar as ideias que de repente não podem agradar tanto, né? Não podem não funcionar tão bem, para poder dar uma solução. Então, por exemplo, ó, vendo a cama mais assim, de repente poderia estar até a cama como se tivesse levantado, né? E ele aqui, o corpo dele aqui, a mão, e ele amarrado por uma cintas assim. E aí o cientista lá colocando o braço dele encaixando o braço dele aqui. Aqui talvez pudesse trabalhar vazando, né, alguns elementos desse laboratório, uma bancada,
uma estante de livros. Enfim, teria que estudar melhor isso para poder propor também. Ele poderia estar aqui em cima, uma estrutura, de repente uma escadinha, alguma coisa assim. Hã? Em cima do ajudante. O ajudante também poderia ter uma outra escada aqui do outro lado, para mostrar tipo, que o monstro é alto, etc. Poderia ter uma escada bem rústica, assim, bem quebrada. E o ajudante aqui de costas, né? Auxiliando. Tipo, dá pra ver só a corcunda dele aqui. Vocês estão conseguindo ver alguma coisa aí? Não? De repente, se eu apagar um pedaço. O ajudante segurando, de repente, uma ferramenta aqui. Uma chave. A escada melhorou um pouco, estava meio confuso lá. A orelha dele. Que tal? Tá? Então esse primeiro início aí essa primeira ilustração aí que vocês podem trabalhar. Você vê, já tem duas opções, né? Uma mais no close ali, com o Frankenstein. Vamos colocar ela para cá, ó, para a gente poder enxergar. Tá aí. Tá. Gostaram? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer tirar alguma dúvida? Não? Então é como eu falei para vocês vão fazer, que vem antes dos estudos de alternativa. Daí dos estudos alternativos que você vai gerar algumas visualizações. Isso aqui é a etapa, essa etapa aqui é a etapa de arte conceitual, concept art. Para que serve a concept art? A arte conceitual, para que serve? A arte conceitual ela é uma geração de alternativas também, só que mais de inspiração para o trabalho final, quando a gente fala de desenho animado. Você pega um grupo de 30 artistas, cada um desenha do seu jeito. E esses desenhos só vão inspirar, por exemplo, a animação lá da Disney ou da Pixar, né? Então o cara não precisa trabalhar já no traço que vai ser o trabalho final, nem deve. Ele vai trabalhar a arte dele, mas tentando mostrar opções assim que venham inspirar os artistas que vão dar a cara para o filme final. Que normalmente é um cara que é o designer do desenho. Ok? Só que vocês vão ser todos esses processos. Vocês vão fazer artes que de repente não tem nada a ver. De repente você cria um corcunda aqui, ó, nesse quadro. Você vem e cria um corcunda, não, um Frankenstein, que é um quadrado, que tem uma orelha assim, olhinho,
Tem um nariz aqui assim, tampa, queen, 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 e um sorriso assim. Pode? Claro que pode. Você está exercitando, né? E daí ele está assim, ó. Fazer uma mão fininha aqui. Costurado, sei lá. Não lembro bem como é que era a roupa dele. Acho que era um terno, né? Pode ser isso? A artezinha? Pronto. Pode fazer piadinha, não é? Pode. Essa é a hora de se divertir com o desenho, né? Propor, né? Fazer até algum tipo de pintura, se você achar legal. Né? Não precisa ser só no traço esse processo. Você pode pegar lá com o lápis de cor e já fazer umas propostas coloridas, né? Por que o Frankenstein era... O Frankenstein é verde? Não, né? Ah, é que fica meio podre assim, né? É, faz sentido. Fica com um aspecto meio de cadáver, né? Ok? Abriram uma creche aqui. Por exemplo, se eu quiser colocar um título, um trecho Pode, se de repente, eu quero diagramar a página eu quero fazer essa ilustração, é a página do livro. E quero diagramar com o texto, quero explorar a tipografia, né? Claro que pode. Tá? Quero fazer um cartaz, uma ilustração que seja mais um cartaz, assim. Porque teve gente que trouxe, por exemplo, o desenho da Pocahontas, enfim. Daí você pode pegar uma cena do filme, mas tem tipo trocentas cenas. E às vezes para você sintetizar o filme, é melhor você trabalhar então no cartaz. Né? Porque eles pegam um cartaz lá vou fazer um exemplo aqui para vocês. Que uma aluna me perguntou na outra turma, exatamente da Pocahontas, né? Então, Pocahontas é basicamente uma índia que daí se apaixona por um cara e ela é prometida para outro índio e daí tá rolando uma guerra. Hã? É, exato. Mulan. Não, Mulan não é isso. Mulan é outra coisa. Mulan é tipo Brave, né? Seria parecido. Ok. Então, fazer uma... Legal. Então, assim, eu poderia ter...
Tá parecendo o Charlie Chaplin agora, né? Aqui. Só que ela não fica com ele, né? No final da história. Olha lá, ela com uma rosa ali na mão. Pronto. E aí o cara... Ah, eu lembrei que... Acho que... Foi isso que ela falou, que ela queria um negócio meio pin-up. Ah, lembrei. Ah, eu não vou fazer pin-up agora. Vou fazer... O herói aí. Vou fazer ele meio Elvis, então. Já que é pra ter um jeito pin-up aí. Podia ser, né? Ela meio pin-up mesmo. Eu vou pôr uma faixinha na cabeça dela aqui, um lenço, alguma coisa. Pronto, um lenço de bolinha. Tá mais pra oncinha isso aí. E o cara meio rockabilly assim. Johnny Bravo. Motoqueirão, sei lá. E daí a batalha entre... O que poderia ser? Tá quase o Grease isso aqui, né? Tá aí os dois pombinhos. Querem dar uma ideia aí? Já que eu acabei mudando tudo. E o pai dela não aprova, né? Uma coisa assim, tá prometida para outro cara. Só que aqui eu mudei. O que poderia ser do... Poderia ser os engomadinhos, né? Tipo os motoqueiros versus... Versus o quê? Os Mauricinhos, boa. Vou colocar esse desenho mais para baixo. Ah, boa ideia, hein? Bem característico, assim, aquela coisa... Tipo o suéter, exatamente, amarrado.
Opa. A gente tem que estar com a, sei lá, com a camisa polo, né? Alguma coisa assim. Uma calça xadrez? Nossa. Daí isso é... Só esse gestual que não ficou muito legal. Deixa eu definir o gestual antes. Que daí vai ficar mais fácil de... Como agora a gente definiu o tema, acho mais interessante definir o gestual. Tá quase uma capa, né? Sei lá, poderia ser isso aqui? Poderia, né? Tá ali o casalzinho, tem uma moto no fundo ali, bem esboçada mesmo, né? Daria para posicioná-la melhor. E aí atrás rolando uma batalha ali. Podia ter mais gente batalhando lá no fundo aqui. Seria uma maneira de resolver esse trabalho, né? Ok? Dúvida, gente? Não? Gostaram do trabalho? Então, assim, vocês estão bem livres para criar. Só quero, da minha parte, o que eu preciso de vocês? Ver o processo, acompanhar esse processo. Ah, mas eu queria fazer direto já a ilustração. De repente você tem talento e tem capacidade de fazer isso. Mas use o processo.
para você ver como você consegue dar um salto assim no teu trabalho. O que já poderia ser bom, de repente, por você já ter essa aptidão, pode ficar 10 mil vezes melhor por você explorar mais as opções, etc. Tá ok? Ok. Valeu? Eu vou salvar, eu estou salvando esses arquivos aqui para postar lá, daí na hora que for postar essa aula no portal, eu posto o esboço junto, para vocês terem um. Então vou colocar aqui processo da ilustração do Frankenstein. E eu vou pôr o Pocahontas moderno aí. Ok.